Bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso canal, a mais uma programação da Escola Bíblica Dominical. Esta programação está sobre a responsabilidade do Ministério Infantil. Domingo é dia de cultuarmos ao Senhor. Fique conosco até o final e vamos dar continuidade à nossa programação. E, para início, vamos estar orando com a Ana Júlia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença, Senhor. Senhor, obrigada por mais um mês, Senhor, que se inicia, Senhor. Senhor, abençoa a vida das professoras da Ministério Infantil, Senhor, a vida das crianças da nossa igreja, Senhor. Abençoa a vida do pastor Marcelo, Senhor. A vida das pessoas, Senhor, que vão cultuar a Ti, Senhor. Senhor, obrigada, Senhor. Eu quero Te agradecer, porque mesmo em meio dessa pandemia, nós podemos, Senhor, cultuar a Ti, mesmo de forma online. É por tudo isso que eu Te oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como a Ana Júlia orou, graças a Deus, que mesmo em meio à pandemia, nós temos este canal para estarmos cultuando ao Senhor e assim realizando todas as nossas programações. A palavra do Senhor, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. E como diz a palavra do Senhor, nós fomos escolhidos por Ele para anunciar o seu evangelho. E vamos louvar o Senhor com a canção Sou Diferente. Já sabe, não sou de confusão. Se pisar no pé de alguém, peço logo perdão. Meus amigos já sabem, não sou de confusão. Se pisar no pé de alguém, peço logo perdão. Pois sou diferente, é assim que eu sou. Sal da terra, luz do mundo, foi Jesus que ensinou. Eu sou diferente, minha luz tem que brilhar. E assim muitos amigos pra Jesus eu vou ganhar. Pois sou diferente. Sal da terra, luz do mundo, foi Jesus que ensinou. Eu
Amém. Como diz a letra dessa canção, que nós possamos sempre ser diferente e que a nossa luz possa brilhar por Jesus. Estamos no mês de outubro. Outubro é o mês das crianças, né? Durante este mês, todas as programações e direções de culto estão na responsabilidade do Ministério Infantil. Gostaríamos muito de estarmos hoje com as nossas crianças no templo, mas em virtude da pandemia, nós estamos realizando esta programação online, que foi preparada com muito amor e carinho para todas as crianças e para vocês que estão assistindo e acompanhando a nossa programação por este canal. E agora nós vamos ter a recitação do nosso tema e da nossa divisa com a Sara Raquel. As crianças temos o tema. Eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Divisa. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 13a e 14a. Eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Durante todo o mês, nós vamos estar abordando este tema, trazendo nas nossas programações lições bíblicas que vai mostrar a vida de pessoas que evidenciaram o senhorio de Cristo em sua vida e que, com certeza, foram sal e luz. E nós teremos agora o nosso hino oficial com as professoras do Ministério Infantil. Sou sal da terra e luz do mundo.
que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Sou sal da terra e luz do mundo. Sou sal da terra e luz do mundo. Que assim brilhe a nossa luz e possamos evidenciar a glória de Deus que está nos céus. Glorifica ao Senhor pela vida de cada professora do Ministério Infantil que tem se dedicado e trabalhado neste ministério para evangelizar os pequeninos. E neste momento nós teremos uma oração pela vida das professoras do Ministério Infantil com a Maria Júlia. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Por tudo que o Senhor vai fazer. Senhor, abençoe cada professor do Ministério Infantil, Senhor. Que possamos estar nos teus caminhos, Senhor. Cuide, Senhor, de cada criança do Ministério Infantil, Senhor. Que possamos estar com saúde e paz, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como deve ser a vida de um cristão que evidencia o senhorio de Cristo na sua vida e que, de fato, é sal e luz? Vamos ver agora um vídeo com a professora Loura, o Isaac e a Yane. Ô mãe, essa pipoca está horrível. Qual é o problema, menino? Está fria sem sal. Vocês sabiam que eu fiz isso de propósito com vocês? Por quê? Só para mostrar a vocês aqui, ó. Em Mateus 5, 13, 14 e aqui diz assim, ó. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Ou seja, o cristão que não faz a diferença aqui, neste mundo, aqui nessa terra, que não evangeliza com palavras, dando testemunho, ele é como essa pipoca. Fria, xoxa e sem sal. Ou seja, o cristão ele tem um gosto. O cristão, ele é o tempero do mundo. Vocês entenderam? Sim. Então, como podemos ver aí com a tia Loura, o cristão que não faz a diferença, né, que não é sal e luz nesta terra, como diz o hino oficial do nosso mês, a única coisa para que ele serve é para ser pisado e jogado fora. E a nossa oração é para que nós possamos, a cada dia, ser sal e luz aqui na terra. E que nós possamos agradecer a cada dia pelo privilégio de servir ao Senhor Jesus. Graças ao sacrifício de Jesus lá na cruz, nós fomos escolhidos, né? Nós somos geração eleita, que fomos separados para anunciar as boas novas do Senhor. E ser assim, como diz o nosso tema, ser sal e luz, fazendo a diferença no mundo. E nós vamos continuar louvando ao Senhor com a canção Deus é bom para mim. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz eu sou cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim, seguro estou com Ele eu vou. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz eu sou cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim, seguro estou com Ele eu vou. Deus é bom pra mim. Deus é bom para mim. E nós devemos ser gratos pela misericórdia do Senhor na nossa vida, né? Pela graça que nós temos, que é um favor imerecido. Mesmo sendo nós não merecedores do sacrifício de Jesus, Deus enviou seu Filho para morrer na cruz por nós. E neste momento, eu chamo a atenção de todas as crianças que estão nos assistindo, de todas as pessoas que estão acompanhando a nossa programação, que estejam agora atentos, porque nós iremos aprender agora um pedacinho da palavra do Senhor, que nós chamamos de versículo. Então, prestem atenção que a tia Ruth vai ensinar para vocês. Então, criançada, vamos... Hoje ele está em 1 Pedro,
3:11. E diz assim: afasta-te do mal e faz o bem. Agora é a sua vez. Vamos lá? Afasta-te do mal e faz o bem. 1 Pedro 3:11. Amém. Glória a Deus. E nós devemos fazer assim como está escrito na palavra de Deus, permanecer distante daquilo que é ruim e fazer tão somente o bem, porque é isso que o cristão, que é sal e luz, faz, evidencia sempre o bem, brilhando assim a sua luz por Cristo. Chamo a atenção de todos, porque nós preparamos uma lição toda especial para todas as crianças, para todos os irmãos e todos aqueles que estão nos acompanhando. Para esta manhã, nós teremos agora a nossa lição bíblica. Estejam atentos e quem vai ministrar esta lição é a professora Lilian. Que a graça, a paz e o entendimento do Senhor esteja com cada um de nós. Amém? Bem, crianças, vocês conhecem esse livro? Então, esse é o livro mais vendido em todo o mundo. É a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro. E se é verdadeiro, nós precisamos dar crédito, então precisamos obedecer aquilo que a palavra de Deus nos instrui. E hoje nós vamos estar refletindo um pouquinho a respeito da palavra de Deus, falando um pouquinho sobre a parábola do semeador. É uma parábola que está registrada no livro de Mateus, no capítulo 13, versículos de 24 ao versículo 30. Mas aí você deve estar se perguntando, mas tia, o que é uma parábola? Parábola eram histórias que Jesus contava utilizando a própria vivência das pessoas, né? Percebendo a realidade que aquelas pessoas estavam inseridas. E ele contava essas histórias a partir da realidade daquelas pessoas que o ouviam, para facilitar o entendimento, para que as pessoas pudessem compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Então, nessa parábola do semeador, Jesus começa contando que o reino de Deus é como o dono de uma terra. Vejam só, o dono de uma terra que lança boas sementes na terra. Vejam só essa primeira informação, esse primeiro ensinamento do Senhor, para que a gente possa entender bem essa parábola. Jesus diz que o reino de Deus é como o semeador que lança boas sementes na terra. Mas por que será que Jesus nos diz isso? Né? Daqui a pouco nós vamos entender melhor por que Jesus diz isso. Né? Que o reino de Deus, ele comparou aqui com essa história do dono de uma terra que lança boas sementes na terra. Pois bem, mas aí Jesus continua contando, né, o desfecho dessa história. E aí Jesus diz que durante a noite, quando todos estão dormindo, de repente aparecem inimigos e lançam sementes ruins, sementes de joio no meio do trigo. E depois que esses inimigos lançam sementes ruins, sementes de joio lá no meio do trigo, eles vão embora e deixam lá. Então ninguém sabe, né? Ninguém viu, ninguém percebeu, o tempo passou e aí chegou o momento em que o joio cresceu e o trigo também estava grande. E os dois estavam ali misturados, até se pareciam, né? O joio misturado no meio do trigo. Mas aí os funcionários daquele dono de terra, eles foram lá falar com o patrão, né? Com o dono da terra. Mas, senhor, eu não estou conseguindo entender. Nós fomos lá no campo e lá no campo tem joio no meio do trigo. O senhor não plantou só boas sementes? Então como é que pode o joio ter crescido junto com o trigo? Mas o dono da terra tinha uma boa resposta para isso. O dono da terra disse, sabe o que aconteceu? O inimigo veio e o inimigo lançou sementes de joio no meio do trigo. Com certeza vocês já devem ter visto um jardim, uma horta, algum tipo de plantação. E vocês já devem também ter observado que ali, no meio da plantação,
aparecem ervas daninhas, né? Aparecem algumas plantinhas que nós chamamos vulgarmente de matinhos, mas aquela erva daninha que surge ali no meio daquela plantação, ela pode sugar da terra os nutrientes que são necessários para que a planta boa possa se desenvolver e acaba comprometendo o desenvolvimento daquela planta. Então, aqui estava o joio, que era uma semente ruim, que também podia comprometer o desenvolvimento do trigo, e o trigo estava ali também crescendo juntos. Mas aí esses empregados perguntam para o dono da terra: Senhor, o senhor não quer que nós arranquemos logo o joio do meio do trigo? E sabe o que foi que o dono da terra disse? Não, ainda não é hora de tirar o joio do meio do trigo. Porque se vocês arrancarem agora o joio do meio do trigo, como eles são muito parecidos, vocês podem acabar arrancando o trigo junto com o joio. Então, vocês vão esperar. Quando o trigo tiver com as espigas boas para a colheita, então, naquele momento, vocês vão primeiro colher, prestem atenção, o trigo já está no ponto para a colheita. Mas primeiro, aqueles empregados iriam tirar o joio, iriam colher o joio, iriam amarrar em feixes e depois disso ia lançar o joio no fogo. O joio não servia para absolutamente nada e ainda estava ali durante muito tempo correndo o risco de confundir joio com trigo, né? Mas aí, quando o trigo já estava frutificando de verdade, então naquele momento dava para identificar melhor o que era joio e o que era trigo. Então, primeiro o joio teria que ser tirado para deixar ali só o trigo. E quando ficasse só o trigo, o que ia acontecer com o trigo? O trigo ia ser colhido e depois ia ser guardado dentro do celeiro, né? Do celeiro do dono da terra, né? Ia ser guardado ali no depósito. E aí, quando Jesus termina de contar essa parábola, os seus discípulos, eles ficaram muito curiosos para saber o que Jesus queria dizer com essa história do joio e do trigo. Porque quando Jesus contou essa história, ele estava no meio de uma grande multidão e os discípulos estavam ali também com Jesus. Acontece que quando Jesus vai para casa com seus amigos, os seus discípulos que estão ali com ele querem saber o que Jesus quis dizer com essa parábola do joio e do trigo. O que significa esse joio? O que significa esse trigo? Então os discípulos não estavam conseguindo compreender muito bem e agora queriam saber que ensinamento era que Jesus tinha para trazer para eles. Então Jesus explicou essa parábola. Vejam só a explicação da parábola do semeador que foi dada por Jesus. Sabe aquele homem que semeou a boa semente? Então, aquele homem que semeou a boa semente, que foi chamado de o semeador, ele representa Jesus. Então, vamos estar refletindo um pouquinho aqui a respeito da explicação de Jesus para essa parábola. Então, o semeador está representando o próprio Jesus. E por quê? O que Jesus semeia? Que sementes são essas semeadas por Jesus? Jesus semeia a semente da palavra de Deus. Semeia o amor de Deus que deve ser plantado nos nossos corações. E quando os nossos corações estão em boas condições e essa semente encontra, então, esse terreno fértil dentro do nosso coração, essa palavra, ela frutifica dentro de nós, transbordando, transformando as nossas vidas. E aí, esse terreno em que essa semente é plantada, Jesus diz que é o mundo. A semente é plantada no mundo. Quem é que mora no mundo? Pessoas povoam esse mundo. Então, Jesus semeia a palavra de Deus para que o mundo possa crer que ele é o Filho de Deus, para que o mundo possa se arrepender dos seus pecados, para que o mundo possa entender a salvação que Deus tem preparada para todos aqueles que creem no nome de Jesus. Então, essas boas sementes que foram lançadas pelo semeador, essas boas sementes são as pessoas que pertencem a Jesus. São as pessoas que já aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. Então, as pessoas que creem no nome de Jesus, elas estão aqui explicadas por Jesus nessa parábola
como sendo as boas sementes. E quem é o joio? O joio, essa semente de má qualidade, são aquelas pessoas que se negam a acreditar no Deus vivo. São aquelas pessoas que se negam a entregar suas vidas aos pés do Senhor para ser salvas também. Então, o inimigo, que é o próprio Satanás, né, o próprio diabo, é o inimigo das nossas almas, e Jesus explica isso nessa parábola. É o próprio diabo, representado aqui por esses inimigos. Satanás é que é o inimigo das nossas almas. Então, ele é que semeia esse joio no meio do trigo. Ele é que lança essa maldade, lança essa má semente. E a colheita? Vocês observaram que chega um momento em que aquele trigo está pronto e os empregados do dono da terra, eles vão até o campo para separar o joio do trigo. Então, eles pegam o joio para ser lançado no fogo. E eles vão colher agora o trigo. Vai haver um momento para a colheita. Então, Jesus semeia essa palavra na terra, mas vai chegar um momento em que o Senhor vai voltar e vai separar o joio, que são aquelas pessoas que não creem no nome de Jesus, que não se arrependem dos seus pecados, que não querem viver uma vida de dedicação ao Senhor. Então, vai separar o joio do meio do trigo, que são aquelas pessoas que creem no nome de Jesus, que receberam a Jesus como único e suficiente Salvador. Então vai chegar o final dos tempos. Podemos até afirmar que nós já estamos vivendo os últimos dias sobre a terra. Nós estamos vendo tantas profecias que a palavra de Deus já traz há tanto tempo, todas elas sendo cumpridas. Então nós temos vivido dias maus, temos vivido dias difíceis, mas são dias que antecedem a volta do Senhor. E nós precisamos crer nessa palavra. E nós precisamos viver como esse trigo. Então precisamos acreditar no nome de Jesus, acreditar no poder que Jesus tem para nos salvar. E quem é que faz essa colheita? Quem fez a colheita na parábola que Jesus contou foram os empregados. Mas, no final dos tempos, na explicação da parábola que Jesus nos trouxe, quem vai separar o joio do trigo são os anjos do Senhor. E quem não receber a Jesus no seu coração e não se tornar um filho de Deus, ali, meus queridos, a palavra de Deus diz que eles vão ser como o joio, vão ser lançados numa fornalha de fogo, e a palavra de Deus diz que será terrível, porque ali vai haver choro e ranger de dentes. Serão dias terríveis, serão tempos terríveis para aqueles que decidiram viver como joio, para aqueles que decidiram não acreditar no unigênito Filho de Deus. A salvação, meus queridos, não é privilégio para alguns. Jesus morreu para que todos pudessem ter a oportunidade de serem salvos. Mas para isso é necessário crer. Então, tem algumas crianças que dizem que conhecem a Jesus, mas que não receberam Jesus dentro do seu coração. E há muita gente que diz que é boa, há muita gente que faz coisas boas, mas que não querem se tornar filhos de Deus. E essas pessoas que não querem se tornar filhos de Deus, elas são como o joio. E nós precisamos crer no unigênito Filho de Deus para que nós sejamos como o trigo. E o joio e o trigo, aqueles que creem verdadeiramente em Jesus como único e suficiente Salvador. E aqueles que não creem, eles crescem juntos. Eles vivem juntos. O joio cresce junto, ali no meio do trigo. Mas vai chegar um dia que o Senhor vai voltar e vai separar o joio do meio do trigo. Então não queira ser joio. Queira ser o trigo. Queira ser sal nessa terra. Vocês imaginem uma comida sem sal. Um arroz sem sal, um feijão sem sal, uma carne sem sal. É muito ruim. Então o sal serve para dar esse sabor. Faz toda a diferença no alimento. Então que nós sejamos também como sal. Que nós venhamos fazer diferença onde quer que nós estejamos. Que nós escolhamos ser luz.
deixar que a luz do Senhor resplandeça através das nossas vidas. E você, criança que está nos ouvindo agora, você já é um filho de Deus? No livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 9, a palavra de Deus nos diz assim, olha: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você compreendeu bem o que esse texto diz? E você tem feito o que esse texto diz? Você já confessou a Jesus dentro do seu coração? Você crê que Jesus é o único Filho de Deus e que Jesus morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter essa oportunidade de salvação? Então, as crianças que já receberam a Jesus dentro do seu coração, elas conseguem se diferenciar do joio. Essas crianças vivem como trigo. Então, essas crianças, elas conseguem ser sal, ser luz onde elas estão. Elas conseguem fazer diferença onde elas estão. Então, são crianças que amam a Deus acima de todas as coisas. Essas crianças que vivem como trigo são crianças que têm prazer em buscar as coisas de Deus. São crianças obedientes, são crianças crianças amorosas. Enfim, a presença de Deus nas nossas vidas faz toda a diferença. Então pense aí na sua vida. Você tem sido diferente das crianças que não receberam a Jesus como Salvador dos seus corações? Então, se nós dizemos que somos filhos de Deus, nós precisamos fazer a diferença. Então, precisamos viver como filhos de Deus. Então, sabendo que que você, criança, que nós temos que viver nesse mundo, nós devemos ser como o trigo. Precisamos deixar que Jesus cuide do nosso crescimento. E nós precisamos, então, ser obedientes a Deus, vivendo, então, como filhos de Deus. Então, que o amor do Senhor, que a santidade de Deus venha refletir através das nossas vidas. E aí eu quero deixar aqui para encerrar uma pergunta para vocês refletirem, mas é uma pergunta que a irmã Emily vai estar respondendo para nós. Como é que nós podemos ser boas sementes na nossa escola, quando nós estamos tendo aula presencial? Como é que nós podemos ser boas sementes na nossa casa? Como é que nós podemos ser boas sementes na nossa igreja? Então, que nós sejamos como boas sementes e que nós estejamos sempre na presença do Senhor, porque um dia o Senhor vai voltar e vai separar o joio do trigo, e que cada um de nós possamos estar com o Senhor. Amém? Vamos lá, Emily, nos responda a pergunta que nós fizemos. Como é que nós podemos ser boas sementes na nossa escola, na nossa casa e na nossa igreja? Graça e paz, irmãos. Com um sorriso, uma oração. Com um abraço, uma canção. Servindo as pessoas, pois o amor de Jesus está em meu coração. Amém. Quantas lições podemos tirar para a nossa vida com a história que a irmã Lilian acabou de contar? A parábola do semeador, que foi contada pelo próprio Jesus. E dentre inúmeras lições que ela destacou, eu quero falar com vocês a respeito de fato, que nós possamos optar sempre a ser o trigo. Ontem mesmo eu meditava na palavra do Senhor e pensava sobre isso. A nossa vida com Cristo é um privilégio, né? É um privilégio poder viver com Cristo, poder compartilhar do Evangelho do Senhor. É algo inegociável. Não tem nada que as pessoas venham nos oferecer, que o mundo nos ofereça, que é melhor do que ter uma vida com Cristo. Então, que nós possamos sempre optar ser sal e luz, que nós possamos dar sabor à vida das pessoas, que nós possamos compartilhar com as pessoas o Evangelho de Deus, que elas possam entender o quanto Deus as ama. Porque a maior prova de amor que Deus demonstrou por nós, mesmo sendo nós pecadores, foi quando Ele entregou Jesus para morrer na cruz por nós. E como foi contado na parábola, Jesus é o semeador que plantou no nosso coração a boa semente, a semente do Evangelho, para nós podermos evangelizar as pessoas, para que nós possamos levar a palavra de Deus aos aflitos, às pessoas que ainda não conhecem a Deus. Isso é um privilégio do Senhor, porque nós fomos separados, sim, para fazer a diferença no mundo,
para brilhar a luz de Jesus. E nós estamos chegando ao fim desta programação, né, da Escola Bíblica Dominical, e peço que os irmãos estejam refletindo nessa história que foi contada, que está em Mateus, a parábola do semeador, esteja compartilhando ainda mais com seus filhos, esteja ensinando para que eles possam entender essa diferença do trigo e do joio, e que nós possamos ser o trigo que faz a diferença. A nossa programação por esta manhã está acabando, mas à noite nós voltamos com o nosso culto, a partir das 19h30. Então, você que está ainda nos acompanhando, deixe o seu like e esteja nos acompanhando na programação à noite. Estaremos aqui no templo, às 19h30, com o culto presencial. E para aqueles que não podem vir ao culto presencial, estejam nos acompanhando pelo nosso canal da igreja. E para encerrar a nossa EBD, estaremos orando com a nossa professora Silvaneide. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estarei nesse momento orando, agradecendo ao nosso bom Deus por essa manhã toda especial que estivemos cultuando ao Senhor junto com as nossas crianças. Santo Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja sempre o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, porque já nos deu o presente que é o milagre da vida no dia de hoje. Obrigado, meu Deus, pelas maravilhas que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque eu posso estar aqui, meu Pai, para te adorar, para te engrandecer pela vida de cada uma das irmãs que representa o Ministério Infantil da Primeira Igreja Batista de Oeiras. Meu Deus, é com muita alegria no meu coração que eu te engrandeço, que eu te louvo por um ministério infantil que nós temos, Pai, na nossa igreja, que foi o Senhor que preparou, que foi o Senhor que levantou pessoas, meu Deus, que tem a alegria, que tem o prazer de se colocar à disposição, meu Deus, do Teu Espírito Santo, que se deixa ser usada para ser bênção, meu Deus, na vida de nossos filhos. Obrigado, meu Deus, por todas as famílias que representam a Primeira Igreja Batista, por todas as crianças que cultuam no Ministério Infantil, meu Deus, da Primeira Igreja Batista, não só as famílias, meu Deus, da Primeira Igreja Batista, mas as crianças que nos visitam, que nós temos muita alegria de recebê-la, não só ela, mas todas as suas famílias. Meu Deus, nós temos alegria de receber os visitantes, essas crianças que têm vindo, meu Deus, cultuar ao Senhor junto com as nossas crianças. Meu Deus, porque nós sabemos que através das nossas crianças nós podemos alcançar essas famílias, Pai, que através das suas crianças nos visitar, elas levam a Tua palavra, o Teu amor, Senhor, para as suas casas. Ó Deus, por isso eu te agradeço pela vida, meu Deus, de cada uma das irmãs, pela vida, meu Deus, do pastor, da irmã Vanessa, que é a família pastoral, que está à frente de tudo isso, principalmente, Pai, que guia tudo isso, que orienta, que tem, meu Deus, a orientação especial do Senhor para ministrar, meu Deus, essa escola maravilhosa, que é a melhor escola, que é a escola, meu Deus, dominical que nós temos, que é uma maravilha no nosso ministério infantil. Por isso eu quero te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda tem para fazer nas nossas vidas, na vida de nossas crianças e na vida das suas famílias, Pai. Que o Senhor possa ser louvado, que o Senhor possa ser glorificado, meu Deus, através de tudo que vai ser feito durante todo esse mês, que será em especial ministrado pelo Ministério Infantil, cultuando ao Senhor. Meu Deus, eu quero te louvar, porque o Senhor já nos deu graça, porque o Senhor é quem nos dá tudo o que nós fazemos, tudo, meu Deus, que nós temos cultuado e que ainda tem para cultuar o Senhor, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá os ensinamentos, que é diretamente para glorificar o Senhor.
pois sem o Senhor nós nunca ia fazer nada. Por isso que nós te louvamos, porque o Senhor é bom e porque a tua fidelidade tem sido, Pai, de uma maneira, Pai, toda especial, derramada sobre as nossas vidas e as nossas famílias e a nossa igreja, que é a primeira igreja batista de Oeiras. Obrigado, meu Deus, porque mesmo não podemos estar cultuando ao Senhor presencial, mas nós podemos ter, meu Deus, essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de estar unido em espírito para te adorar. Eu te oro e já te agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém.